Vamos começar, na verdade tudo isso aqui eu imagino que seja um tipo de revisão, né? Eu estou me baseando aqui no complemento D3 e E3 do COIN, tá certo? Um fala sobre medidas que você faz num sistema composto que afetam uma parte só do sistema, dizem respeito a um pedaço do sistema. Tipo, eu tenho 2 elétrons e meço o spin de um dos elétrons, né? Uma coisa assim. E o outro é o complemento que introduz o conceito de matriz densidade, tudo, e que é importante para estabelecer um formalismo adequado para você justamente atacar essa questão de como você descrever um sistema, um pedaço do sistema composto, né, com grandezas adequadas, né, com ferramentas teóricas adequadas, né. Então, a primeira parte da aula é uma revisão, né, na verdade, das coisas que a gente deveria ter visto, né, sobre espaço-produto tensorial e sobre sistemas compostos, né, em espaço-produto tensorial. E a segunda, a gente vai começar e talvez terminar, não sei, né, a parte de matriz densidade. Né. Deixa eu também anotar isso aqui, né? Sistemas compostos, matriz densidade. Nessa parte, né, do curso, a gente não necessariamente vai falar sobre integral de trajetória, a não ser que tenha alguma novidade, né, dentro da história. Mas a gente vai abordar o assunto desde o ponto de vista canônico, né, em tese. Então tá, se eu tenho um sistema composto, né, em geral, eu tenho um espaço de Hilbert, né, vamos chamar ele de E, né, que em geral, o espaço que descreve esse sistema composto é um espaço produto tensorial, né. No espaço produto tensorial, a gente tem uma regra básica para construir esse espaço, que é o seguinte: a base do espaço produto tensorial é o conjunto de vetores que são produtos tensoriais de vetores base, tá certo? Então, se aqui, por exemplo, nesse espaço E1, você tem uma base, um N1, tá certo? E aqui em E2 você tem uma base VK2. Esses índices aqui são diferentes em geral, né? Quer dizer, porque as dimensões desses espaços não precisam sequer ser as mesmas. É claro que às vezes a dimensão é infinita e faz muita diferença, né? Então, um vetor base típico, né, desse espaço produto tensorial é um cara desse tipo, o N de 1 tensor VK de 2. Né? Aqui vamos voltar para a notação de Dirac, né? Que ela tem horas que ela é boa, tem horas que ela não é tão boa assim, mas são muitos casos que ela é boa. Né? Então, beleza. Como é que eu encaro, por exemplo, defino observáveis, né, dentro desse espaço produto tensorial? Em geral, uma boa ferramenta para a gente construir observáveis é o conceito de operador produto tensorial. Né? Então, a gente define, por exemplo, um operador A, que está definido no espaço produto tensorial, como um produto tensorial de operadores OD1, OD2, né? Vamos chamar de O1 de 1, O2 de 2, né? Onde esse produto tensorial significa, né, quer dizer, que você tem que especificar a ação desse operador sobre uma base, particularmente sobre a base do espaço produto tensorial.
Então, o A atuando no vetor base genérico, ele é uma coisa assim, né? Esse é um tipo de operador que você pode definir e, associado a esse tipo de operador, né, tem os tipos de operadores mais interessantes que a gente está interessado em discutir aqui, que são as chamadas extensões. Né? Você tem um operador que age nesse espaço, por exemplo, e você pode estender a definição desse operador para um operador que age no espaço produto tensorial. Né? Então, se você tem um A, né, que está cuja ação está bem definida sobre o espaço E1, né, você pode definir um ativo, que é simplesmente A de 1, né, tensor identidade de 2. Né? Você pode definir também a extensão do operador, né, que age sobre o espaço 2. Certo? Então, dessa maneira, você pode pegar operadores que agem apenas num dos espaços e estender a definição desses operadores para que eles agem no espaço todo. Todo mundo já viu essas extensões acontecerem, vê toda hora, né? Particularmente escandaloso é o caso da soma de momento angular, né? Onde a gente tem operadores, por exemplo, J1, que age no espaço associado com uma partícula de spin J1, né? E o J2, que age no espaço de Hilbert, uma partícula associada com spin J2. E quando você considera o sistema composto de partícula de spin J1 com partícula de spin J2, o espaço é o espaço produto tensorial, e o J1 e o J2 são, na verdade, que a gente conhece lá, são as extensões nesse sentido do J1 e J2. Legal. Alguns comentários aqui sobre o espectro desses caras, né? Vamos supor que o A fosse não degenerado, né? O espectro do operador A fosse não degenerado no espaço E1. A extensão do nosso operador A é necessariamente degenerada, né? Por quê? Se você tiver um autoestado do A, por exemplo, suponha que um desses autovetores da base, né, seja um dos autovetores do A, então a sua extensão, né, já que esse cara é um autovetor do A, a sua extensão tem um conjunto, né, de, em princípio, infinitos, né, autovetores associados com o mesmo autovalor. É só usar a definição de extensão, né? Então, como tantos quantos sejam, né, os vetores base do espaço E2, tantos quantos vão ser os autovetores da extensão ativa. Portanto, mesmo que o A seja não degenerado no espaço original, em geral, ele vai ser degenerado no espaço produto tensorial. Né? Ok. Vamos também relembrar uma linguagem. Essa linguagem é particularmente utilizada pelo Cohen, né? Não sei se todo mundo estudou no Cohen aqui. Levanta a mão quem não estudou no Cohen. Todo mundo não estudou no Cohen. Vocês dois estudaram no Cohen. Eu fui obrigado a estudar no Cohen, na verdade. Não por vontade de Cohen. Eu não gosto dele. Você não gosta, certo? E você? O pessoal de ótica quântica, o Cohen é a Bíblia. Cohen é a Bíblia. Você gosta do Cohen? É. Eu também gosto do Cohen. Vocês não têm opinião formada? Eu
não gosto da Mas notação vários do Cohen. complementos, eles são Tem coisa de sorte. indispensáveis. Indispensáveis. Tipo assim, não deviam ser complementos. Mas, tá bom, o cara escolheu o critério dele. Certo? O Cohen é um livro que ele tem, não sei se é a virtude ou o defeito, ele depende, né? De transformar tudo numa coisa muito axiomática, né? Assim, formal. Olha, o postulado é esse, agora a gente usa os postulados e pronto. Isso é a escola francesa, né? A escola francesa faz as coisas desse jeito. E eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Eu gosto bastante dessa forma. Sério? De trabalhar. Muito embora não pareça. Mas eu gosto bastante. Então, o Cohen, para mim, é um belíssimo livro. Né? O cara não gosta, então eu vou ficar triste. Não gosto nada. Bom, a gente tem objetos, né, que são projetores. Vamos supor um projetor aqui no espaço 1, né, vamos supor que o nosso esse autovetor do A de 1 seja Gn vezes degenerado, tá certo? Então, agora eu estou andando um pouco mais, eu estou dizendo, tem degenerescência. Se ele não tivesse, a extensão já seria degenerada. Mas ele tendo degenerescência, tem uma degenerescência maior ainda, só isso. Né? Então, o que eu chamo de um projetor, né, sobre o subespaço associado com o valor AN, né, do operador A de 1, né, é um P de 1, Pn de 1, dado por isso aqui. Tá certo? E aquela pergunta que a gente costuma fazer, né? Qual é a probabilidade? Se eu tiver um estado psi, se eu tiver o sistema descrito por um estado psi, qual é a probabilidade de eu encontrar o valor AM numa medida que eu faça do observável A? Né? Para descobrir isso, usualmente, o que a gente faz? A gente decompõe o nosso estado psi em termos dos autoestados, né, do operador AM, né? Tá certo? Vamos dizer psi de 1, né? Só para a gente manter a nossa discussão aqui. E a resposta que a gente traz para isso daqui, né, é a seguinte, que o P de AN, probabilidade de eu fazer uma medida do observável A no sistema 1 e obter o resultado AM, né, é somatório de igual a 1 até Gn módulo de Cn N ao quadrado. Certo? Agora, esse mesmo objeto que está aqui, ele pode ser visto, né, da seguinte maneira, como o valor esperado, né, no estado psi desse projetor Pn. Né? Só substituir ali, você vai ver que o teu projetor Pn, ele vai, estou supondo que a nossa base, né, é ortonormal, que eu já fiz uma ortonormalização, ele vai jogar fora todos os caras que não estão, né, dentro do subespaço, né, e no subespaço em particular, você vai ter o Pn atuando aqui, vai projetar esse cara, e o Psi chegando aqui, vai simplesmente completar os coeficientes para dar um módulo ao quadrado do Cn. Né? Então, você pode olhar para a probabilidade, para essa pergunta física, né? Qual é a probabilidade de obter um alto valor AN em uma medida que eu faço do observável A? Simplesmente dizendo que a resposta é o valor esperado desse operador. Né? Esse operador é o projetor sobre o enésimo alto valor, sobre o subespaço associado com o enésimo alto valor do observável. Né? Então tá. Então isso aí é o projetor
você pode definir, portanto, uma extensão desse projetor no espaço produto tensorial. Né? Essa extensão a gente define do jeito que a gente propôs ali atrás, né? Identidade 2, né? E a própria identidade, né, do espaço E2, ela pode ser escrita como somatório em K, VK de 2. VK de 2. Esse é um operador que age no E2 apenas, né? De modo que se você substituir esse negócio aqui, né, o resultado é que você pode escrever o seu PN simplesmente como somatório I igual a 1 até Gn, somatório em K, o NI de 1. Bom, outra coisa que eu esqueci de falar, né? Deixa eu voltar aqui para definir isso aqui. Né? Isso aqui é uma notação que a gente vai utilizar também, é essa daqui. O N de 1, VK de 2. Então, vamos botar os dois caras dentro do mesmo cat. Né? Fica mais fácil, em particular, para essa situação daqui. Né? Então, esse é o N de 1, VK de 2, vezes o NI de 1, VK de 2. Tá certo? Então, ele realmente está sendo escrito, né, como um projetor no espaço R, no espaço produto tensorial. Do mesmo espírito do projetor original. Esses vetores aqui, né, eles são a base do subespaço associado com o alto valor AN da extensão do operador A. Certo? Esse cara aí. Então, legal. Dessa forma, suponha que agora eu tenho um vetor psi, né, que é um vetor de estado do sistema global. Né? Então, psi é um vetor pertencente ao espaço de Hilbert completo. Né? E1 tensor E2. Né? Eu posso responder a mesma pergunta anterior, né? P de AM, né? Dessa maneira aqui. Né? Se petil de 1, si. Certo? E o nosso P de AM vai ser a fórmula que a gente já conhece. Você tem a projeção do psi na base, o NI de 1 com esse N fixo, com NI variando de 1 até Gn, módulo disso ao quadrado. Certo? Então, as respostas que a gente quer sobre medidas, né, feitas sobre uma parte do sistema, sobre um sistema 1, ou se eu trocar 1 por 2 sobre o sistema 2, né, tanto faz, em princípio podem ser respondidas com esse, né, formalismo que está aqui. Né? Vamos lembrar que no espaço produto tensorial, né, a base é composta de vetores que são produtos tensoriais, né, de dois vetores. Mas a combinação linear de vetores base não necessariamente é um produto tensorial de dois vetores. Tá certo? Todo mundo está consciente disso? A gente não precisa elaborar mais sobre isso não, né? Quer dizer, você tem cada vetor base é um produto tensorial, mas se eu fizer uma combinação linear desses caras, em geral eu não consigo escrever essa combinação linear como produto tensorial de dois vetores. Tá certo? Não consigo fazer isso. Eu consigo para casos específicos. Né? Isso é uma característica do espaço produto tensorial. Né? E mostra, em princípio, que o espaço produto tensorial é bem mais malandro do que a gente pensa. Né? Só para a gente completar, né, a nossa descrição da história,
eu posso falar que o estado do sistema, após a medida ter acontecido, quer dizer, fiz a medida do observável A correspondente ao sistema 1, né? Ao sistema que era descrito pelo espaço de Hilbert 1. Claro que se eu faço essa medida, né, em princípio eu colapso o sistema para um alto estado, né, desse observável. Né? E o observável é o observável estendido, né, no espaço produto tensorial. Então, o nosso observável estendido, né, faz, ao ser medido, ele faz com que o estado colapse, né, para esse cara que está aqui. Esse fator aqui embaixo é um fator apenas para garantir a normalização desse cara que está aqui. Né? Aqui está claro que o que está sendo usado aqui é que o PN é um projetor, por PN til ao quadrado é PN. Né? Além do mais, o PN, sendo um projetor, é hermitiano. Vai ser hermitiano direto, né? Dali. Né? Então, o vetor de estado, né? Depois da medida, né? É esse cara que está aí, esse cilinho, né, que está aparecendo aí. Então tem aqui uma linguagem, né, toda pronta para fazer a descrição dessa história. Né? Agora, eu tenho algumas situações, né, aqui. Né? Se o meu estado de partida ele for um estado produto tensorial, como é que fica essa questão? Né? Imagine que o meu estado, se, né? caso especial, né? Imagine que o meu estado em questão seja um estado psi que seja dado por φ de 1 tensor φ de 2. Certo? Então ele é um estado produto tensorial de saída. Né? Bastante claro, se você olhar para o seu projetor, PN til de 1, né? Ele é um cara assim, né? PN de 1 vezes identidade de 2. Né? Então, se você aplica esse cara, né, no psi, dado por isso daqui, você vai ter o PN de 1, φ de 1, tensor φ de 2, que é o que acontece com a atuação da identidade sobre ele. Portanto, se o teu estado original for um estado produto tensorial, o teu estado depois da sua medida vai continuar sendo um estado produto tensorial. Tá certo? Esse é essencialmente conteúdo, né, do psilinho. Né? O que significa isso? Né? Significa que num estado produto tensorial, você sabe precisamente, né, qual é o estado de cada parte do sistema composto que você está colocando dentro da história. Você sabe que o sistema 1 está no estado, vamos dizer, φ1, e o sistema 2 está no estado Q2. Né? Então, se você resolver calcular a probabilidade, né, por exemplo, de obter o resultado AM, né, você vai obter essa probabilidade, né, com aquela fórmula que está ali. Então, o seu PN til 1 no psi é isso. Se você fechar com o psi, lembrando que o Q2 é normalizado, a sua probabilidade no sistema composto vai ser exatamente igual à sua probabilidade que você obteria se o seu sistema tivesse isolado. Se o sistema 1 tivesse isolado. Né? E de AM, né? Se PN1.
obviamente, dá φ de 1, PN de 1, PN de 1. Na voz da Beth aqui. Tá. Só um minutinho. Não precisa parar, não, Tomás. Deixa eu ver se eu consigo o ar-condicionado. Senhores e senhoras, queria, mas não sei se é possível hoje. Tá bom, beleza. Obrigadão, Beto. Maravilha, hein? Nem tudo está perdido. As pessoas resistem a fazer beber em São Cristóvão. Ah, foi São Cristóvão a festa. É, lá no É de hoje. Oi? É de hoje. Ah, Hoje tem outra? Hoje tem outra. Isso. Mas é da Ascom, é só dos associados da Ascom. Ah, tá. Eles andaram convidando os terceirizados também, mas aí eu acho que eles não vão pagar os caras, então ninguém vai. Mas teve ponto facultativo para todo mundo aqui. Mas eu subi com essa camisa hoje de propósito. Para sacanear Cara, a eu fazia rapaziada. de cabeça e só olhava. Jogando essa camisa. Essa camisa é boa, cara, porque as pessoas ficam olhando pro redemoinho e não olham pra barriga. É um disfarce legal. Enfim, esse é um caso especial, né? E você repara o seguinte: em geral, se você tem um estado que não é um produto tensorial, né? Você vai aplicar esse PN1, né? E você vai cair num subespaço, né? Quando você aplica o PNT1, você vai cair num subespaço do espaço produto tensorial, né? Ou seja, você vai cair lá numa combinação linear de vetores que não necessariamente pode ser expressa como produto tensorial dos dois vetores, né? Mas você tem a chance de fazer um sistema completo de medidas sobre o seu sistema físico, né? Para a gente entender isso direitinho, vamos imaginar que não haja degenerescência, tá certo? Então não tem esse somatório aqui de igual até Gn, né? Então quando você aplica o seu projetor, né, você cai num cara específico, né? O N de 1 VK de 2, o N de 1 VK de 2, né? Tá certo? Quer dizer, não, desculpa, você cai numa soma aí, né? Soma sobre o VK. Certo. Então, outro caso especial, né? Você não tem degenerescência para esse alto valor AM, né? Então, se você não tem degenerescência do AM, quando você aplica o seu TN de 1 tio em si, né? O que você obtém é o somatório em K de o N de 1 VK de 2 o N de 1 VK de 2 sim, né? Esse operador que está aparecendo aqui, né, ele é tipicamente somatório, ele é o N tensor VK o N de 1, o N de 1 tensor somatório de K VK de 2 VK de 2.
Isso tudo atuando em psi, né? Só que o somatório em K de VK de 2, VK de 2 é a identidade, né? E isso daqui é o operador original. Então isso aqui é pura e simplesmente o PN de 1, tensor identidade de 2, atuando no psi. Tá? Bom, isso não chove memória danada, porque eu acabei de partir disso, né? Acabei de perceber. Reorganizar o pensamento